seu governo? Não, ele não preocupou com isso. Ele falou, não tem problema. A arca foi, deixa para lá, aonde ela estiver, que ela fique por lá, porque aqui basta a minha força e os meus homens, porque os meus homens são os melhores de guerra que tem. Para que eu vou preocupar? Então eu não preciso da presença de Deus do meu lado. Mas então, irmãos, o que acontece? Deus então reprova o governo de Saul. Deus reprova as atitudes dele. Então Deus levanta o rei Davi para ficar no seu lugar. E quando ele levanta o rei Davi, irmãos, o rei Davi, ele já se preocupa com ter a presença de Deus ali no seu reinado. Então o que o rei Davi faz? O rei Davi manda buscar a arca da aliança que está na casa de Abinadab. E aquela arca, irmãos, ela ficou na casa de Abinadab simplesmente por 20 anos. Ela ficou 20 anos ali, irmãos, e nada aconteceu na vida de Abinadab. 20 anos, irmãos, não é 20 dias. Isso me chama atenção, sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus, a gente não está nem aí com nada. Se eu for renovador, tá bom, mas se não for, mas peraí, já tem um mês que eu não sou renovado. Tem gente que nem conta mais. Qual foi o último dia que sentiu a presença de Deus? Qual foi o último dia que falou em língua estranha? Qual foi o último dia que fez uma visita? Qual foi o último dia que falou com Deus assim na intimidade? Irmãos, isso é muito sério. A gente não sentir falta da presença de Deus. Foi isso na casa de Abinadab. Ele não sentiu a falta da presença de Deus. Irmãos, vamos ser sensíveis às coisas de Deus. Vamos ser sensíveis à presença de Deus. Porque nós precisamos da presença para tudo, irmãos. Irmãos, não importa o carro que eu ando, não importa a casa que eu moro, não importa o relacionamento que eu tenho aqui com pessoas, não importa, irmãos. Talvez você pode ser o bom no relacionamento com pessoas, mas você não tem um bom relacionamento com Deus. E Deus te chama a atenção aqui nesta noite. Deus fala contigo nesta noite. Eu te quero na intimidade comigo, buscando a minha presença para a sua vida, para que a sua vida mude da água para o vinho. Aleluia. Então, irmãos, o que mais importa é a presença de Deus na nossa vida, tá? Olha, irmãos, às vezes você pode ter comido um arroz com ovo hoje, no baita domingo, você pode ter comido um arroz com ovo, mas se você tem a presença de Deus, você agradece por esse arroz com ovo, você agradece porque você sabe que hoje as coisas não estão muito bem, mas amanhã o teu Deus, Ele vai te visitar e vai virar a história do teu cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como é maravilhoso falar essa palavra. Sabe por quê? Essa palavra, ela liberta. Essa palavra, ela não deixa você sair daqui do jeito que você entrou. Você entrou triste, você entrou desanimado, mas se você quiser, você sai daqui transformado nesta noite, porque o Deus de Israel, Ele se faz presente nesta noite, querida igreja. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos ver o que acontece no reinado do rei Davi, então, o escolhido de Deus. Saul também é escolhido, mas não vigiou, Deus coloca o outro no lugar. Vamos ver então no reinado de Davi. Davi, irmãos, então ele se preocupa de ficar sem a arca da aliança e ele manda buscar a arca da aliança. Quando ele vai buscar a arca da aliança, irmãos, ele comete ali alguns erros. Ele sabia que precisaria ser, para trazer essa arca, somente homens ungidos, homens separados. E Davi faz uma carroça ali, que eu creio que devia ser uma carroça muito bonita, para carregar a presença de Deus, a arca. Eu creio que ele fez uma arca bonita, uma carroça bonita, e ele manda então buscar a arca ali na casa de Abinadab. Então, irmãos, quando essa arca chega, o que acontece? Um dos seus homens ali encosta, um cavalo atropela, o cavalo tropeça. No que o cavalo tropeça, a arca arremessa para cair. E aquele homem,
toca na arca. Quando ele toca na arca, ele não podia tocar, teria que ser só os levitas para poder fazer esse transporte. Mas Davi, naquela emoção que ele estava, né, eufórico, então ele manda já buscar do jeito dele. E ali, Davi já vê ali uma morte acontecendo, porque tocou na arca, tocou ali na presença de Deus. Olha só, irmãos, o homem morreu ali na hora. E Davi então fica muito triste com aquilo, e nervoso até, porque o filho de Abinadab havia morrido ali. E Davi então, todo assim sem jeito, manda essa arca para a casa de Obed-edom. Quando a arca chega na casa de Obed-edom, gente, foi 3 meses que essa arca ficou ali. 3 meses apenas que essa arca ficou ali, para haver transformação naquela família, para haver transformação dentro do lar de Obed-edom. Então, amados queridos irmãos, eu creio que aquelas terras de Obed-edom não estava fértil mais, não estava produzindo nada mais. Eu creio que os animais também daquele lugar já não produziam mais. Eu creio que a felicidade naquele lar já não existia mais. Eu creio que a tristeza estava tomando conta daquela família. Porque quando Deus fala assim, e eu abençoei essa família, é porque é grande, gente. É porque é coisa grande. Então, pelos olhos da fé, nós podemos ver a mudança acontecendo na vida de Obed-edom, mas também na casa dele. Houve uma grande mudança, uma grande transformação. Então, amados irmãos, se você ainda está dentro da casa de Deus, mas você ainda não conseguiu, não tem conseguido sentir a presença de Deus, a partir de hoje, leva para a tua vida essa transformação vinda diretamente do trono de Deus para a sua vida. Veja bem, irmãos, que aquela casa que já não tinha tristeza, já tinha tristeza, o Senhor então manda alegria para aquele lar de Obed-edom. Mas sabe, irmãos, ele respeitou a presença de Deus ali dentro da casa dele. Ele não recebeu aquele objeto, aquele símbolo, não somente como uma coisa bonita que era de ouro. Não, ele recebeu, aleluia, aquele objeto, aquele símbolo, como uma coisa muito especial, como uma coisa muito diferente, como uma coisa muito gostosa. Ele recebeu aquilo gostoso no seu lar. E ele então passa a cuidar de um jeito tão maravilhoso daquela arca, irmãos. Por isso, sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes a gente quer enganar Deus. Muitas das vezes a gente quer fazer de conta que a gente está alegre. Muitas das vezes a gente quer fazer de conta que a gente veio para a igreja e sentiu o presente de Deus. Muitas das vezes a gente quer sentir, fazer de conta tudo na vida. Mas para Deus, irmãos, não tem jeito de fazer de conta. Aleluia! Uma certa vez eu fui para Camboriú e eu estava passando uma luta, irmãos, nessa época financeira. De vez em quando eu conto esse testemunho. E eu estava passando uma luta financeira e eu sentado assim nos primeiros bancos ali em Camboriú. E veio um senhor, profetizou, não sabia quem era, depois eu perguntei. Um senhor profetizou para mim e botou a mão no meu ombro. E ele falou assim: minha serva, eu estarei fazendo na tua vida, sabe por quê? Tu és uma mulher sofrida. Pelo teu sofrimento que tu tem na tua vida, eu vou estar fazendo uma virada na tua vida. Irmão, sabe o que aconteceu? Naqueles dias eu estava precisando de dinheiro. Veio mais de 100 mil reais para minha mão, gente. Veio mais de 100 mil reais para minha mão. O Senhor usou pessoas para me socorrer. Foi na época que eu fiquei viúva. Deus usou o pastor Álvaro, usou amigos nossos. E de repente veio dinheiro para minha mão para me terminar minha casa, mais de 100 mil reais. Tudo naqueles dias, irmãos. Então, veja bem, irmãos, que o nosso Deus, Ele vira o nosso cativeiro. Ele vira a nossa história. Então, muitas das vezes, irmãos, ninguém via quem era a Leila. Às vezes as pessoas viam a Leila muito bem vestida, muito bem calçada, muito isso e daquilo, mas ninguém sabia, irmãos, o sofrimento que eu carregava dentro de mim, por ter que levar uma família à salvação, levar uma igreja à salvação, entendeu, irmãos? Era muita luta, muita obra, muita coisa. Então, dentro de mim, eu carregava preocupações excessivas
Mas aquele Deus que a gente serve me viu sentada e falou: tu és uma mulher sofrida. Então Deus está te vendo aqui dessa forma. Deus está te vendo aqui da mesma forma. Talvez você faz de conta que você está muito alegre, mas você carrega dentro de você preocupações excessivas. Você carrega dentro de você tristezas profundas. Mas nesta noite, Deus te achou aqui, mulher. Deus te achou aqui para mudar a sua história, para mudar o seu cativeiro. Então, irmãos, Davi, aleluia, Davi, irmãos, e quando ele fica sabendo a fama do que aconteceu na casa de Obed-Edom por 3 meses, ele fica tão feliz, mas tão feliz, que ele manda buscar a arca de volta, irmãos. E ele prepara ali uma tenda muito linda para colocar a arca ali. E a arca então vem e fica depositada naquele lugar. E Davi, irmãos, fica tão feliz, mas tão feliz. Davi começa a dançar. E Davi dança e fica feliz. E quando ele pensou que não, tirou as vestimentas também. E a mulher dele, Mical, filha do rei Saul, estava sentada lá no terraço da sua casa, em pé ali, melhor dizendo, no terraço, e assistindo ali tudo que estava acontecendo ali com o seu marido. Quando ela viu que o marido dela estava alegre demais, ela ficou indignada, ela ficou decepcionada. E quando Davi, então, irmãos, termina aquela cerimônia, ele dá para todo mundo ali um pedaço de carne, um pedaço de pão, um pedaço de carne e um vinho, e despede a todos. Aí, irmãos, o que acontece depois? Ele vai abençoar o seu lar. Quando ele chega para abençoar o seu lar, ele se depara com quem? Com Mical já na porta para recebê-lo. E quando ele entra para abençoar, Mical já começa a murmurar dos atos de Davi. Ela fala assim: olha, muito bonito, olha o que você fez. Você como rei, você então se despe, começa a dançar, pega suas servas, pega os seus servos. Que exemplo que você deu. Eu fiquei indignado com isso. E o rei então fala para ela assim: olha, eu quero dizer para você que eu dancei mesmo na presença de Deus. E essas servas que você está vendo aqui, essas servas, elas vão dar muito mais valor em mim do que você dá valor em mim. Eu sou o rei e o Senhor me dirigiu para essa adoração. Então, irmãos, acontece na sua vida, acontece na minha vida a mesma coisa. Quando a gente fica alegre, irmãos, a gente não pode nem sentir a presença de Deus. Que às vezes tem pessoa que olha para a gente e fala assim: pronto, já vai ficar em pé para poder começar a gritar. Irmãos, quem sabe que você está sofrendo, mulher, é só você que sabe o que você está sofrendo. Não olha para o seu vizinho da direita nem da esquerda, mas sim, adore a Deus, sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, sinta a presença nessa noite, receba da parte de Deus essa grandeza na sua vida. Aleluia, só Ele tem poder para mudar a história. Oh, glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher nunca mais deitou com o rei, e ela não pôde dar filhos para o rei, porque o rei, ele estava sentindo, não era a presença do homem, ele não estava querendo aparecer, ele estava sentindo a glória de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus.